Bom dia, a gente vai começar mais um encontro do Segundas Intenções, uma série de bate-papos com escritores que acontece aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos e alternadamente na Biblioteca de São Paulo. Então a gente tem sempre 2 encontros mensais com escritores e hoje a gente recebe a escritora Estela Maris Rezende. É uma grande honra, um prazer em reencontrar a Estela Maris, que é uma escritora premiadíssima, com uma obra muito extensa. A gente não vai dar conta nem de 1/10 da bibliografia que ela já produziu, mas a gente vai falar de alguns dos livros principais, e, inclusive, em se tratando de uma escritora que tem uma produção para público tanto infantil quanto juvenil muito extensa, mas não apenas, também tem livros de contos para público adulto. A gente vai falar também do mais recente lançamento da Estela Maris, que é o Desforra, um romance para público adulto. Essas categorias, público infantil, juvenil, adulto, a gente sabe que são muito, instáveis e, na verdade, convencionais, e que, assim, adultos leem obras para público infantil ou juvenil com o mesmo interesse com que, muitas vezes, o público mais jovem lê também obras para público adulto. Depois, essas categorias convencionais, elas funcionam apenas como uma referência, mas não como algo que diz respeito intrinsecamente a cada obra, porque as obras são literatura e ponto final. Bem-vinda ao Segundas Intenções, à Biblioteca Parque Vila Lobos, Estela Maris. Muito obrigada. É um grande prazer estar aqui nessa biblioteca lindíssima, reencontrar você, Manuel da Costa Pinto. Muito feliz, encantada com a biblioteca, com esse espaço lúdico, maravilhoso, essa casa mágica que é a biblioteca. Eu gosto sempre de me apresentar assim. Nasci ali juntinho da Serra da Saudade, Minas Gerais, Dores do Indaiá. Meu nome, Estela Maris. Eu sou Estrela do Mar. Estrela do Mar de Minas. Minas de mistérios. Montanhas de histórias para contar. Eu gosto de me apresentar assim porque eu sou apaixonada pelas palavras e eu brinco muito com os significados das palavras, né? Estela Maris, Estrela do Mar. Pelas palavras e pelos nomes, né? Inclusive, você tem o seu mais premiado livro, tem uma protagonista, a gente vai falar dele, que tem um fascínio pelo significado dos nomes próprios, tanto que ela adota vários nomes próprios. Adota vários, ao longo da sua jornada. A Maria, ela se transforma Tereza, Zoraida, a gente vai falar Thelma. Então, eu sou encantada com as palavras, com os significados, com os nomes. E como você falou, a gente escreve literatura, né? Aí as editoras, as escolas, alguns estudiosos falam: isso aqui é para criança, isso aqui é para jovem, isso aqui é para adultos. Eu acho que o mais interessante é a gente dizer que a gente faz literatura e que alguns livros de literatura também podem ser lidos por crianças, também podem ser lidos por jovens. Eu acho que seria uma definição mais adequada. Porque realmente é muito tênue, né, essa separação. Ela é muito precária. Precária, porque, enfim, eu sou leitor de livros para todas as idades e, como você disse, alguns livros também podem ser, por aí uma questão cognitiva, lidos por crianças e por adolescentes, porque outros tipos de literatura talvez representem um obstáculo e exijam uma bagagem de leitura, de cultura, de experiência de vida um pouco maior, mas isso não significa que leitores de quaisquer idades não possam ler os livros para público que tem esse aprendizado, estejam nessa fase de aprendizado, porque o livro não é um livro feito para ser aprendido, para ensinar, é um livro para ser fluido, é um livro para ter uma experiência literária, e essa experiência literária a gente encontra tanto num livro de uma história absolutamente sumária, econômica, direta, lírica para uma criança, como a gente encontra num grande romance, um romance com várias vozes, enfim. Essas nuances são sempre complexas e é bom a gente deixar isso claro como ponto de partida para essa nossa conversa, porque a sua obra transita por diferentes registros literários, com diferentes níveis de complexidade, mas sempre com uma qualidade literária atestada pelos vários prêmios que a Estela Maris recebeu. Ela ganhou vários prêmios Jabuti, o que inclui o prêmio do livro de ficção do ano em 2012, sobre o qual a gente vai falar,
por um dos livros dela, que é A Mocinha do Mercado Central, que ganhou o prêmio de melhor livro, está aí na sua mão, melhor livro entre todas as categorias, em 2012, sendo que é um livro, em tese, para público juvenil, para público jovem. Também recebeu 3 vezes o Prêmio Nacional João de Barro, publicou um livro que é fruto de um prêmio recebido pelo Prêmio Barco a Vapor, publicou também um livro que é fruto de um concurso, de um prêmio que foi promovido pela revista Cult, que é uma revista de literatura, onde eu trabalhava na época, eu era editor da revista, e era um livro de contos para público adulto. Vamos manter essas denominações assim, só como referência. O coração brasileiro. E, enfim, então é uma obra, justamente como eu dizia, que pelo fato de ter sido tão reconhecida por premiações importantes ao longo do tempo, é uma obra que tem uma consistência, uma qualidade, uma inventividade literária que está presente em todas as formas, gêneros literários que a Stella Maris pratica. Mas aqui no Segundo Intenções, a gente costuma fazer uma pequena incursão pela vida e obra dos escritores antes de terem se tornado escritores, ou seja, estamos numa biblioteca e a gente quer saber como é que foi a experiência de leitura, de contato com a literatura. Então, você nasceu na cidade de Dores do Indaiá. Onde fica Dores do Indaiá e como lá você teve seus primeiros contatos com livros e com literatura e com escritores? Bom, nasci em Dores do Indaiá. Dores por causa de Nossa Senhora das Dores, Indaiá por causa do rio Indaiá. Olha, eu sempre procurando explicar as palavras. Mas aos 4 meses de idade, a minha família já mudou para um bairro de Belo Horizonte. Então, a minha infância, de fato, foi em Mato da Lenha, que é um bairro de Belo Horizonte. E o nome Mato da Lenha sempre me encantou. Eu sempre ficava imaginando, olha, o que será que tem nesse Mato da Lenha? Então, assim, eu criança, era encantada com o nome Mato da Lenha. Encantada com o nome Dores do Indaiá, minha terra, onde eu nasci. E, aos 8 anos de idade, a professora Marlene, não me esqueço dela, pediu que nós escrevêssemos uma composição. Naquele tempo não se falava redação, era composição. E foi durante uma aula. O que eu fiz? Desembestei e escrevi quase 20 páginas. Aos 8 anos de idade. Aí a dona Marlene levou as composições para corrigir em casa. Daí, alguns dias, ela trouxe as composições de volta. Esse dia foi muito importante na minha carreira literária. Quando a dona Marlene trouxe as composições de volta, eu vi que a minha estava debaixo de todas as outras. Aí eu pensei, nossa senhora do Badiá, não deve ter gostado, não, tanto que ela deixou debaixo das outras. Artista é super inseguro. A gente tem muita insegurança. Aí ela foi devolvendo as composições. Para cada um, ela dizia uma coisa. Eu me lembro que, para um colega, ela disse assim, olha, ela era sisuda, sabe? Brava, assim, carrancuda, casmurra. Falou, olha, eu gostei da sua composição, mas você repetiu muito que, de um jeito que não soou bem. Isso já me chamou a atenção. Você repetir uma palavra de uma forma que não fique legal a repetição. Porque tem vezes que a repetição é necessária e é bonita, mas tem vezes que você cria uma cacofonia, por exemplo. Então, isso me chamou a atenção, essas palavras da professora Marlene. Quando chegou a minha vez, eu fui a última, né, ela, bem carrancuda, virou para mim e falou assim, Estelinha, você vai ser escritora. Ela falou de um jeito tão bravo que eu achei que ia ser uma coisa horrível. Ser escritora. Mas eu já frequentava todos os dias a biblioteca da escola. Eu já lia tudo que havia na biblioteca da escola. Então, como ela disse que eu ia ser escritora, aí que eu passei a ler muito mais. Eu pensei assim, já que eu vou ser escritora, eu preciso conversar mais com os meus colegas. Aí me tornei uma leitora mais assídua, ratinha de biblioteca mesmo. Foi assim que começou. E a minha mãe contava histórias. Isso também foi importante na minha vida. A biblioteca, a professora que me incentivou. Olha a importância dos professores, das professoras, né, Raquel? Que são os nossos aliados, os grandes guerreiros da literatura, os professores que são leitores, né?
E a minha mãe, Manuel, ela era uma grande contadora de histórias, uma contadeira de histórias. Ela inventava as coisas. Às vezes ela contava a mesma história, mas ela contava de um jeito tão mais interessante, acrescentava detalhes. Então, isso também foi fascinante na minha vida e atiçou a minha imaginação. Então, o que me tornou, né, qual foi o meu começo? A biblioteca que eu frequentava, a minha professora que me estimulou, que viu que eu tinha vocação, certamente havia erros de ortografia, erros de concordância, e daí, o que tem? O importante é que ela viu a imaginação ali, né? E a minha mãe contando histórias. E o meu pai, que não contava, mas cantava. Meu pai cantava muito bem, tinha uma voz muito bonita, e ele cantava umas músicas que tinham enredos. Como aquele menino, por exemplo, que é? Eu já vou indo, indo embora até amanhã. Então, essa música também tinha uma historinha, né? E isso me atiçou muito também. Então, foi assim que tudo começou. E você guarda assim na memória algum autor que foi marcante na sua vida? Sim, o meu livro marcante, o primeiro, foram dois. O mais marcante, assim, no início de tudo, foi As Mais Belas Histórias, aquela coletânea, né, dos contos tradicionais, da narrativa tradicional. Então, eu lia muito esse livro nessa biblioteca da minha escola. As Mais Belas Histórias. E a professora, dona Marlene, contava, ela lia para nós em voz alta. Eu gostava muito do jeito como ela lia, isso me encantava muito, e encantava os outros colegas também. E, então, esse ouvir histórias que a professora contava e que a minha mãe contava, tudo isso foi assim, o grande alicerce, né, do meu trabalho. Você fez uma outra pergunta que eu esqueci. Não, sobre os autores que te marcaram, assim, você falou desse As Mais Belas Histórias, isso daí é uma coletânea. É da coletânea da Terezinha Casa Santa. Algum livro específico? Da Terezinha Casa Santa. O específico foi quando eu li Vidas Secas. Precocemente você leu. Quando eu li Vidas Secas, bem novinha, eu fiquei encantada pelaquela linguagem enxuta, sabe? Ele dizer tanta coisa com o mínimo de palavras, né? O mínimo possível de palavras. Eu, bem nova, eu já li Vidas Secas. Me encantei com Graciliano Ramos e eu pensei, nossa, deve ser muito bacana escrever assim, dizer muita coisa com poucas palavras. E ele descreve muito a natureza, tem muita cor, tem muitas cores naquela tessitura que ele faz. Então, foi um livro assim, que me marcou como autor. E a autora foi a Cecília Meirelles, os poemas da Cecília Meirelles, que a professora lia, eu me encantava, eu gostava de memorizar, né? Eu gostava de falar de cor os poemas. E aquele poema também do Luiz Guimarães, aquele do que fala do cachorro, Veludo, também me marcou muito. Eu tive um cão, chamava-se Veludo, magro, asqueroso, revoltante, imundo, para dizer numa palavra tudo, o mais feio cão que houve no mundo. Era um poema de 42 estrofes. E você acredita que eu decorei, eu sabia as 42 estrofes? Não sei mais, mas naquela época eu sabia e declamava nas apresentações da escola. Foi assim que tudo começou. E a partir desse começo, o que veio depois? Quais foram as etapas? Você foi estudar alguma coisa ligada à literatura? Você enveredou por aí, você já era escritora, você foi estudar literatura, mas também já estava começando a escrever. Como é que as coisas se juntaram aí, o interesse como leitora e, enfim, a sua criatividade como escritora? Uhum. No segundo grau, né, no ensino médio, naquela época a gente falava ginasial, eu tive ótimos professores também. Então, eu tinha um professor que, curiosamente, se chamava Chico Bento, que ele me chamava de filósofa e poeta. Ô filósofa, ô poeta. Então, foi um professor que me incentivou muito também. Então, eu lia demais a biblioteca dessa escola do ensino médio, já em Brasília, em Taguatinga, uma cidade satélite, porque eu já tinha mudado para Brasília nessa época, no ensino médio. Esse professor me incentivou muito também. E quando eu entrei na UNB, né, na Universidade de Brasília, para fazer o curso de letras, eu tive um grande professor que era um poeta, especialista, maravilhoso em Monteiro Lobato.
ele estudou toda a obra de Monteiro Lobato e ele viu alguns poemas meus, assim, a gente conversando em sala de aula. Ele publicou meus primeiros poemas no Correio Brasiliense. Eu tinha 19 anos, fazia o curso de letras. Então, meus primeiros poemas eu publiquei aos 19 anos por causa desse professor. Olha só como o professor é importante na vida da gente. E num jornal importantíssimo, que é o Correio Brasiliense. Sim, sim. E o Correio fazia questão de publicar tudo que o Cassiano Nunes quisesse. Naquela época era assim. Então, o Correio Brasiliense publicou meus primeiros poemas. Depois eu ganhei alguns concursos de poemas em Brasília também, que também foram publicados pelo Correio Brasiliense. Quer dizer que a gente pode dizer que você surgiu literariamente primeiro como poeta. Sim. E o interessante, Manuel, é que a minha prosa é poética. Né? Eu trabalho com a linguagem poética, então eu continuo fazendo poesia através da prosa. Comecei fazendo poemas, mas a poesia está tanto no poema quanto na prosa. Né? Então, eu continuo fazendo poesia. E agora, este ano, eu lancei meu primeiro livro de poemas por uma grande editora, que é a Casa da Poesia no Mundo Assustado, pela Melhoramentos. Quer dizer, eu voltei a escrever poemas. É um livro com várias vozes, mas também tem personagens, né? Tem. São várias vozes, né? Tem várias vozes, várias dele personagens. Eu fiquei muito feliz com este livro. Ficou muito bem ilustrado pela Thalita Nozomi. Agora, você teve também uma atuação como atriz e cantora, né? Mas, sobretudo, atriz. Sim. Mas aí você já era escritora? Já era. Eu já havia... Quando eu comecei a trabalhar como a fada Estrela Azul, eu entrava vestida de azul, né? De fada, chapeuzinho, varinha de condão, né? Sou a fada Estrela Azul, voando nas asas do carrossel. Aí eu entrava e contava uma história. Então, eu já havia publicado meu primeiro livro de poemas por uma editora independente, não teve muita visibilidade, o Temporã, e também o meu primeiro livro de contos, Dentro das Lamparinas, também por uma editora independente. Teve uma certa visibilidade, tanto que o Luiz Vilela, um dos maiores autores, né, um dos maiores escritores brasileiros, leu este livro e adorou. Né? Nos tornamos amigos por causa deste livro. Então, Luiz Vilela assim, me deu uma grande alegria quando ele disse que leu e amou o livro. Então, eu já havia publicado esses 2 livros e eu não fui convidada para ser atriz. Eu cheguei à televisão, tinha um programa lá, chamado Carrossel. Eu cheguei lá e falei, olha, o programa de vocês é muito interessante, mas está faltando literatura. Está faltando alguém contando histórias. Porque tinha 2 palhaços lá, o Cacareco, né, e o Linguiça. Mas não tem ninguém contando histórias. Então, eu me apresentei, olha, eu já sou escritora, eu sou atriz. Eu gostaria de contar histórias neste programa. Olha só. Você era atriz? Antes disso, você já era atriz? Não era atriz, assim, conhecida. Ah, você é atriz. Não, eu me sentia atriz. Ah, bom. Então você fez uma pequena ficção biográfica, falando assim. Eu me sentia atriz. É que na escola, sempre que havia alguma peça teatral, sempre que havia apresentação, eu participava. E os professores diziam, você é atriz, entendeu? Assim. Então, nada mais legítimo. Os professores disseram que eu era atriz. Que então, você se apresentar como atriz e estrear como atriz após se apresentar como atriz. Tá, aí eu me senti atriz, né? Aí me apresentei, fizeram um teste comigo, adoraram e passei a ser a fada Estrela Azul. Que emissora era? E fiz muito sucesso. O programa TV era Brasília. Carrossel, TV Brasília. TV Brasília. Era TV Manchete na época, Manuel. TV Manchete. TV Manchete. Atualmente é TV Brasília. E depois você foi também a tia Estela. Sim, depois. No programa Recreio. Aí eu fui convidada para ser a tia Estela. Eu saí do programa Carrossel. Fiquei lá uns 3 anos. Saí. Aí fui convidada para ser a tia Estela do programa Recreio. Aí, no programa Recreio, eu também contava histórias. Só que era a tia Estela, era outra roupa, outra música, outra trilha sonora. Mas aí é um pouco mais à frente já. Sim, mais à frente. Inclusive, alguns anos depois, e também eu era a produtora do programa durante uma época. Tá. A produtora, de fato, viajava, ela ficava 2, 3 meses fora, de vez em quando, aí eu assumia a produção também.
eu fazia todo o roteiro, o que você vai dizer, o que você vai falar para cada personagem. Então, além de ajudar a produzir o programa, eu fazia a tia Estela. Eu estou olhando aqui meu celular, porque você tem uma produção tão grande que não dava para ficar anotando tudo aqui. Porque, assim, eu confesso para vocês que, assim, toda vez que eu venho aqui fazer essas mediações, eu faço 2 por mês nas bibliotecas, eu conheço, ou se eu não conheço, eu vou estudar, ler a obra dos autores. Só que com uma autora que tem uma obra tão grande, a gente dá um pouco de angústia, porque você não consegue dar conta de toda a bibliografia. Então, eu tenho que perguntar algumas coisas para a Estela Maris sobre livros que eu não conheço. Inclusive o último, que eu soube agora, que ela está lançando esse livro Desforra, sobre o qual a gente vai conversar, mas isso vai ser, como a gente segue aqui uma linha cronológica, vai ser o último tema, o tema do final da nossa conversa. No final, a gente vai então, Desforra. Em que momento e em que livro, que você começa com o Temporã, em 1980, se não me engano, e você começa a publicar regularmente várias obras. Sim. Eu queria saber em que momento você encontra essa linguagem para público infantil e juvenil, fazendo essa distinção entre os dois tipos de público. Como a gente conversou inicialmente, você percebe que ali você criou uma linguagem própria, enfim, uma identidade literária própria. A partir de que momento você percebe isso? Em que você... Afinal das contas, a sua obra tem um reconhecimento muito grande, né, dentro desse registro. Né? A gente tem a trilogia, que é composta pela Mocinha do Mercado Central, A Sobrinha do Poeta e As Gêmeas da Família, é uma trilogia muito importante, que é uma referência dentro dessa literatura que não é muito comum no Brasil. A gente tem uma literatura para público infantil muito rica, e isso inclui as suas obras, uma literatura para público adulto, que todo mundo conhece, né? É aquilo que se chama de literatura brasileira contemporânea, mas a literatura direcionada para um público juvenil, que tem características próprias, embora eu, como leitor, tenha lido com muito interesse e envolvimento esses livros que você publicou, esse tipo de literatura acaba ficando um pouco num limbo do ponto de vista da crítica, embora tenha um grande reconhecimento por parte de quem trabalha com essa bibliografia, trabalha com a avaliação desses livros, inclusive para o uso em escolas, etc. Além do sucesso de público, que também é existente. Queria saber em que momento você identifica um pouco a sua identidade literária e a sua vocação para escrever para determinadas faixas etárias, sem prejuízo dos leitores de todas as idades que leem suas obras. Quando eu escrevi alguns contos para participar da primeira vez que eu participei do Prêmio João de Barro, quando eu escrevi alguns contos querendo participar, né, do João de Barro pela primeira vez, que é um prêmio muito importante da Prefeitura de Belo Horizonte, que é de âmbito nacional, né? Aí eu tinha vários contos, aí eu pedi para o meu filho mais velho, Fábio, falei, Fábio, lê esses contos aqui para mim e fala quais que eu devo publicar, quais que eu devo mandar para o concurso para eu ganhar o prêmio. Falei assim, brincando, lógico. Claro que eu falei brincando, né? Aí o Fábio pegou vários contos, separou 4 e disse, mãe, se você mandar esse, você ganha. Brincando também comigo. E tinha um conto chamado O Último Dia de Brincar, que nele, sem que eu planejasse, porque eu nunca planejo as minhas histórias, tem o tema do racismo e dos preconceitos, né? Vários tipos de preconceitos. Isso é dos anos 80. Dos anos 80. Quando esse tema ainda não era tão dominante na literatura como é hoje. Não se falava muito sobre racismo, antirracismo, não se falava muito. Aí eu mandei para esse concurso e o Fábio acertou, né? Realmente eu ganhei o Prêmio João de Barro. Foi a primeira vez que eu ganhei o Prêmio João de Barro com esses contos. E a comissão julgadora disse que havia muita mineiridade, um trabalho com a poeticidade mineira, que havia uma linguagem própria, singular, que lembrava Guimarães Rosa, que eu seria Guimarães Rosa para crianças e jovens, que foi um maravilhoso elogio, né? E eu, logicamente, eu era apaixonada, sou e continuarei sempre sendo apaixonada por Guimarães Rosa, e que eu já tinha um estilo. Então, foi a partir daí, houve esse reconhecimento da crítica, por meio desse prêmio. Então, eu falei, então eu acho que eu devo continuar por aí.
Não devo ter medo de trabalhar com essa mineiridade. Porque algumas editoras, quando eu mandei alguns originais, Manuel, para algumas editoras, algumas disseram assim, mas você tinha que escrever de um jeito que o eixo Rio-São Paulo entendesse. Desse jeitinho, falar. Por que você usa essa mineiridade? Eu achei isso um absurdo, né? Falei, não vou abrir mão do que eu sou. Eu sou isso. Esse linguajar não é uma coisa forçada, eu sou assim. Eu sou mineira. Então, eu mantive isso para mandar esses contos, tive esse reconhecimento, então eu tive esse reconhecimento me ajudou, né? Me atiçou, me motivou a continuar trabalhando com isso. Fazer literatura, mas não abrir mão daquilo que eu sou, das histórias da minha avó, Chiquinha, que ela contava histórias, minha mãe também, usando esse linguajar. Mas tá, sabe? Usando esse jeito de falar. E o Último Dia de Brincar é publicado a partir, então, do recebimento desse prêmio. Sim. O prêmio era a publicação ou não? O prêmio era a publicação por uma editora, não se sabia qual. Uma editora se ofereceria. E, no caso, a Miguelin se ofereceu. Aí ele teve uma repercussão fantástica, ganhou vários outros prêmios. Ganhou o prêmio da biblioteca, ganhou o prêmio... Ele foi comprado pelo PNBE, então foi distribuído pelo Brasil inteiro, entrou no Ciranda Cultural, lembra daquele projeto, Ciranda Cultural? Então, ele entrou também nessa ciranda. É o meu livro mais premiado, é O Último Dia de Brincar. É, meu livro mais premiado. Até hoje é o mais premiado? É o mais premiado, assim, número de prêmios, né? Ganhou tantos prêmios que ele é o mais premiado. E, atualmente, está fora de catálogo. E a minha agente, a Lúcia Riff, está trabalhando, vamos ver se a gente reedita esse livro. Esse livro já traz uma característica que apareceu em outros livros seus, que é a parceria com ilustradores, que é uma coisa que quase que acompanha toda a sua produção, né? Porque são livros que têm ilustrações. Você também desenha, né? Você também desenho. Né? Você tem livros ilustrados. Tem 2 livros ilustrados por mim. Mas, em geral, você tem essa parceria. Aqui, nesse caso, foi com o Vlad Eugen Poenaru? Sim, ele é um romeno. Né? É assim que se fala? É assim que se fala. Mas ele fez para você ou essas... Foi a editora que o convidou, né? Eu amei o trabalho dele. E ele é um romeno, né? Acho que ele mora no Brasil já há bastante tempo. Eu gostei muito do trabalho dele. Eu admiro demais os autores que ilustram, né? São autores também, né? E como, os ilustradores. como se dá esse trabalho com os ilustradores? Todos os seus livros têm ilustrações? Eu estou olhando aqui, todos. Como eu disse para você, estou olhando o celular aqui porque todos têm. Toda a bibliografia dela, porque tem que ficar correndo. É muita assim, coisa, Que bom, praticamente né? todos os livros são ilustrados. São ilustrados. Né? Com exceção do Coração Brasileiro, que é de 2003, Sim. Aqui, que é um livro sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Então, assim... O meu convívio, né, a minha relação, o meu bate-papo com os ilustradores é muito legal, porque eles são muito sensíveis, muito abertos também. A gente conversa. Isabela, o que você acha? Você acha dessa cor? O que você acha? Eu fiz assim. Então, assim, geralmente eu não preciso pedir para acrescentar nada, porque são autores, ilustradores fantásticos, né? Grandes artistas. O Laurent Cardon, né, que ilustrou a trilogia para crianças, né? Maravilhoso. Ele é francês, né? Radicado em São Paulo já há bastante tempo, e é um ilustrador. Ele produz filmes também, não é, Raquel? Acho que ele é produtor de cinema também. É um grande artista. E, por coincidência, você ganhou um prêmio da revista Cult, né, quando eu era editor, e ele ilustrava a coluna de um escritor francês que estava no Brasil, né? que era dito cultural no Brasil, em São Paulo, que era o Emmanuel Tugny, que era o pseudônimo dele, ele chamava Ronan Prigent, e quem ilustrava a coluna do Emmanuel Tugny era o Laurent Cardon, que é um ilustrador magnífico. Ele é maravilhoso. Quem quiser pegar o livro para dar uma olhada aqui, a Mocinha do Mercado Central. Os outros dois da trilogia não foram ilustrados por ele. Os outros dois da trilogia não foram ilustrados. Eu tenho aqui por anotado ele, aqui, são Saúdes. Sold, né? Sold. Rogério e o Sold. Weberson. E o Eberson. É o Eberson ou o Eberson Santiago. Bom, eu acho que ele fala o Eberson Santiago. Tá, perfeito. Muito bons também os trabalhos deles, muito bons. Agora, o Laurent Cardon, né, ele
publicou, no caso, 4 livros, ilustrou 4 livros meus. Muito então querido vamos aproveitar o gancho do livro com ilustrações, porque isso é uma característica de um livro que está dentro desse recorte editorial do livro para crianças ou para jovens, né? Em geral, salvo algumas exceções, os livros para adultos não têm ilustrações, né? O romance, por exemplo, o seu romance Desforra não tem ilustrações. Ou tem? Não tem ilustrações. É um livro não. Então, isso é um indício de como a gente deve ler, entender a literatura feita para jovens. Já que a gente começou a falar, né, assim, dessa distinção de como ela é um pouco artificial, que literatura é literatura, literatura para criança é aquela que também pode ser lida por crianças, mas adultos também leem, leitores de todas as idades leem, etc. E tal. O que define para você a literatura feita para jovens, que é o cerne da sua obra? O que define a literatura para jovem? Ai, que pergunta difícil. É gozado, né? Porque essa nomenclatura ela é tão artificial que a gente fala assim, é difícil até dizer qual é a diferença entre a mocinha do Mercado Central e o Vidas Secas, a não ser o fato de que você é Salamares Rezende, o autor do Vidas Secas é o Graciliano Ramos. E aí, cada um vai ter seu gosto literário. Você pode gostar de Graciliano, pode gostar da Lígia Fagundes Telles, pode gostar da Estela Maris, pode gostar, enfim, do Monteiro Lobato. Cada um gosta do autor porque lhe fala ao coração, a alma. Mas o fato é que é literatura. Literatura Agora, tem uma outra coisa também aí que... Tem alguma coisa que é difícil de explicar. Exatamente. Eu acho que não tem ninguém com mais autoridade para explicar isso que você. Oh, meu Deus. Por exemplo, A Casa Mágica, né, que é o meu mais novo romance para jovens. A Casa Mágica, por que ele não seria para adultos? Né? Por que não? Ele também tem uma complexidade muito grande, também acho que ele tem até mais páginas que o Desforra. Mas talvez a diferença, Manuel, não sei se eu vou conseguir responder, mas eu acho que quando eu começo a escrever, eu não sei qual é o público-alvo. Eu não sei nem o que eu vou escrever. Eu nunca planejo nada. Como se diz em Minas, eu faço questão de não planejar. Eu vou jogando frases, às vezes uma frase que eu ouvi no metrô, no ônibus, coloco aquela frase lá. Por exemplo, este livro, Desforra, começou assim com a frase: quem inventa é a autora. Quem inventa é a autora. Me veja essa voz, essa frase. Comecei com essa frase. Então, eu nunca sei sobre o que eu vou escrever. Vou escrevendo, a história vai se construindo aos poucos. Eu demoro, no mínimo, 2 anos para escrever cada livro. Esse aí levei quase 7 anos. A mocinha do Mercado Central, quase 10. Mocinha do Mercado Central, quase 10 anos trabalhando nele. Então, no mínimo 2 anos. Mas, quando o livro está praticamente pronto, que não está totalmente pronto, porque, às vezes, a editora já vai querer lançar o livro, eu ainda peço para fazer alguma mudança, alguma alteração, na última hora eu peço, porque eu sou muito exigente, eu sou muito minuciosa, às vezes, na última hora, assim, não, mas aquela palavra ali não soa bem, por favor, muda. Então, eu acho que há um determinado momento em que eu sinto que há uma... Não sei se seria essa palavra, se seria essa a palavra, que seria uma certa leveza, não sei, que condiz mais com o leitor mais jovem do que com o leitor adulto. Talvez uma aspereza maior. Talvez, por exemplo, cenas de violência que este livro tem, talvez ao descrevê-la, porque aqui nesse livro, quando eu escrevi esse livro, eu não sabia que seria para adultos. Também não sabia. Mas houve alguns momentos em que eu acho que eu carreguei em alguma coisa, carreguei numa tinta, sei lá o que eu fiz, que aí disseram, esse é para adultos. Posso não sei. Elaborar uma hipótese, testar uma hipótese aqui?
Não sei se é isso. Eu vou testar uma hipótese com você, tá? Eu adoro não saber também que é isso. Eu vou testar uma hipótese com você de leitura, de tentar, mais ou menos, delinear em traços gerais o que poderia ser a marca distintiva de um escritor, de um livro, melhor dizendo, para público adulto, para um público jovem ou juvenil. Como a literatura, a ficção é feita de personagens, acho que na literatura para jovens existe uma incidência maior de personagens jovens. Personagens mais jovens e o seu universo emocional, afetivo, subjetivo. Os seus valores, uma certa imediatez maior em relação ao mundo exterior, que quando você se torna mais adulto, você tem mais mediações, você tem uma elaboração diferente. O que não impede que nesses livros haja com a mesma frequência temas delicados, traumáticos, como polêmicos. Tem na literatura para adultos. A Mocinha do Mercado Central, só para dar uma ideia, tem um estupro e um suicídio. Duas personagens marcadas por isso. A gente vai falar do livro daqui a pouco. Mas me parece que todo escritor, eu gosto muito de uma definição que o Cristóvão Tessa, que é um grande escritor e um grande pensador da literatura, ele fala, o que distingue a poesia da literatura de ficção, porque a prosa da ficção, a prosa da poesia, é que a poesia, a voz do poeta, a voz do poema coincide com a voz do poeta. Ao passo que a voz do narrador no romance e na ficção em prosa, não coincide com a do autor. É uma outra voz, tanto que narra quanto que vivencia aquilo que é narrado. Ele fala, a prosa é imaginar uma pessoa pensando. Não é a expressão do pensamento do autor. Você sempre delega a uma figura ficcional, uma personagem, uma visão de mundo. Então você imagina uma pessoa numa determinada situação e numa determinada percepção do mundo. E aí, dependendo de como é essa pessoa que você está imaginando, essa pessoa criada, essa personagem de ficção, isso organiza o mundo de uma maneira diferente, se ela tem 16 ou se ela tem 56 anos. Acho que há uma diferença grande nesse sentido. E, claro, nada me impede de ler um livro, eu que tenho 57 anos, nada me impede de ler um livro cuja personagem tem uma visão de mundo e uma sensibilidade de 16 anos. Porém, a minha empatia maior é com personagens um pouco mais adultas. Eu posso ler um livro com crianças. Faulkner, né, enfim, Som e a Fúria tem o primeiro capítulo, uma primeira parte, que é todo narrado em torno de vivências de crianças. Crianças mesmo, de 10, 11 anos, enfim, acho que até menos, não me lembro agora. E é um livro que é um clássico da literatura. Porém, a empatia, pelo grau de questões, pelo tipo de questões que coloca, que eu tenho, é mais forte, obviamente, com livros que têm como protagonistas personagens já mais amadurecidas. Então, eu tenho a impressão que a nuance que não define nem restringe os livros para jovens e para adultos é um pouco esta empatia com um tipo de personagem, uma vez que todo personagem, necessariamente, quando é bem construído, né, como na boa literatura, traz uma visão de mundo coerente, consistente com com a sua condição, com a sua idade, com o seu perfil social, com o seu sexo, com o seu gênero, etc. E tal. E eu acho que isso provoca empatia. A gente pode dizer que a diferença entre literatura para jovens e adultos é a mesma questão que se coloca, a falsa questão que se coloca para a literatura, entre aspas, feminina. Né? Claro que uma personagem feminina, uma personagem mulher, vai ter mais empatia, criar mais empatia, talvez, em leitoras, o que não impede nenhum leitor de ler fascinado Ana Karenina ou Madame Bovary. Sim, como nós, mulheres, sempre lemos os homens, né? Exato. Nós, mulheres, lemos os homens há tanto tempo e a gente ama, né? E eu acho que a questão da empatia, no caso da literatura com jovens, eu acho que depende muito, ela define, e acaba também condicionando o escritor,
a pensar um pouco nessa visão de mundo de alguém que tem 17, 18 anos, ou menos, né, entre 15 e 18 anos, que é o que define a literatura, né, a personagem para jovens. O que não impede que nos seus livros haja personagens velhas. Sim, há personagens velhas e elas também têm voz, né, elas também têm a visão de mundo, e isso é colocado também nas histórias. Né? Mas a incidência maior é do jovem, né? Sim, e das mulheres também. Né? A maioria das minhas personagens são meninas ou mulheres. Então, eu posso dizer, nesse sentido, eu posso dizer que a minha literatura seria feminista nesse sentido, de haver um maior número de meninas e mulheres. E isso é muito bom, né? Isso é muito bom, porque a literatura escrita por mulheres ainda tem muita invisibilidade, né? Ainda tem muita invisibilidade, ainda há muito preconceito em relação né, a literatura escrita por mulheres. Isso está se modificando aos poucos, está melhorando bastante de uns tempos para cá, ainda bem. Perfeito. E, gozado, eu como jornalista que sou, eu já não, com relação às mulheres, eu não vejo isso mais de jeito nenhum. Eu não vê mais, mas ainda existe. Se alguém chegar uma pessoa aqui da Tailândia e me perguntar quais são os maiores escritores brasileiros, eu vou fazer uma lista que certamente vai estar equilibradíssima entre homens e mulheres. É com você, que é um grande crítico. Mas eu acho que assim, a gente tem... É claro que no passado, se a gente for pegar a história da literatura brasileira do século XIX, a presença feminina é muito pequena, mas do século XX para cá... De uns tempos para cá melhorou bastante, mas você é um grande... Os 3 clássicos, se alguém falar assim, os 5 maiores clássicos da literatura brasileira do século XX, vai estar a Lígia Fagundes Telles e a Clarice Lispector e tal, né? Ao lado do Guimarães Rosa e do Graciliano. Bom, enfim, vamos lá. Já que a gente não pode falar de todos os livros, vamos falar dessa trilogia, que justamente começa com esse livro que eu mencionei aqui, que foi o livro que ganhou o prêmio de Jabuti, o prêmio Jabuti na sua categoria e também como livro de ficção do ano. Foi. A Mocinha do Mercado Central. Em primeiro lugar como livro juvenil, né, e o livro de ficção do ano. E ele é um livro que foi publicado em 2011, recebeu esse prêmio em 2012. Foi a ocasião na qual nós nos conhecemos. Foi quando a gente se conheceu. No programa Metrópolis, junto com a Adriana Couto. Que eu ainda não tinha cabelos brancos. Eu também não. Vamos falar um pouco do enredo, porque acho que é interessante para que as pessoas que estão acompanhando ou acompanhando a gente aqui presencialmente. Aliás, se quiserem fazer perguntas, temos um microfone aqui, tá? Para quem está presente aqui. Eu esqueci de falar isso no começo, sempre esqueço. Fiquem à vontade, é só levantar a mão ou se dirigir ao microfone que eu passo a palavra para vocês. Mas para que fique mais inteligível para quem está nos acompanhando aqui na biblioteca ou por essa gravação, como é o enredo básico assim do Mocinha do Mercado Central? Só para a gente partir do enredo, da sinopse do livro, para daí conversar um pouco sobre ele e daí relacioná-lo com os livros que o sucedem e que compõem uma trilogia. Um enredo básico de A Mocinha do Mercado Central. Ele nasceu com 2 palavras, imagina e mágico. Essas 2 palavras me vieram à mente, imagina e mágico. E, aliás, aqui em São Paulo, toda hora alguém pede para eu me imaginar, né? Eu falo, muito obrigada, imagina. Toda hora as pessoas falam para eu imaginar. Eu acho isso ótimo. Não é comum lá no Rio, não. Aqui, imagina toda hora. Então, nesse livro, começa com imagina e mágico. Aí surge a personagem que é a Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto, que sabe os significados dos nomes. Então, surge essa personagem que sabe... São 2 amigas, né? No início, elas não são muito amigas, não. Por quê? Porque a Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto, muito exibida, fala para Maria, você se chama apenas Maria, Maria Campos, né? Assim, deboche um pouco, ela só se chama Maria Campos. Aí o nome dela é muito maior, muito mais pomposo. Ela fala que o significado do nome dela significa Valentina, que é valente, e Vitória, que é vitoriosa, né? E que a Maria, o significado do nome Maria é muito simples, que significa a senhora, só isso. E que ela tem um nome muito curtinho. Então, aí, a personagem Maria, que é a mocinha do Mercado Central, começa a imaginar vários nomes para ela. Aos poucos, ela se torna amiga da Valentina, né? Elas vão se tornando amigas aos poucos. E a Maria resolve viajar por diversas cidades do Brasil. Em cada lugar, ela faz de conta que tem um nome diferente e age e reage de acordo com o significado do nome. Isso motivada
pela Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto, que ela queria ter um nome comprido, né? Então, foi muito... Aí, quando começou a acontecer isso, Manuel, foi muito divertido. Eu me diverti muito ao escrever essa história. Porque em cada cidade que ela chegava, ela se sentia uma outra pessoa, se sentia uma personagem diferente. Por exemplo, em São Paulo, né? Em São Paulo, ela é aquela que escuta, né? Ela é a Solange, aquela que escuta. Então, ela sendo aquela que escuta, ou ela é Simone, ou ela é Adriana, ou ela é... Então, ela ficou assim pensando, o que significa Agora, sabe este nome? Começa com Zoraida. Zoraida foi a primeira, né? Porque ela vai para Brasília. Mas o nome assim, mais importante que ela tem aqui em São Paulo, né, foi outro, que é aquela que Simone não é. Eu tinha falado outro nome, né? É Falou Simone, Solange, é Simone. É Simone. Eu anotei aqui. Simone é aquela que escuta. Mas antes, ela... Aí fica a dúvida se é na imaginação ou se ela, de fato, viaja para Brasília. Alguns leitores ficam em dúvida. Eu adoro essa dúvida. Não esclareço nada. Cada um lê do jeito que quiser, né? Então, pode ser que ela viaje para Brasília de fato ou que ela apenas imagina. Então, ela é Zoraida. Zoraida é aquela que é a sedutora. Então, em cada lugar, ela age e reage de acordo com o significado do nome e ela vai em busca de um mistério também. Tem esse mistério, que aos poucos eu fui descobrindo, né? A mãe foi, né? Sofreu um estupro enquanto estava viajando de ônibus, e ela, aos poucos, vai descobrir qual é a origem de sua vida através dessa viagem. Então, surge o tema do estupro, surge o tema do suicídio, porque a Valentina, né? Tem aquele momento dramático da Valentina. Então, uma coisa que eu acho que a gente não pode, assim, sem querer entregar muito do enredo do livro. Não vamos entregar mas como é dito muito no começo do livro, que ela é fruto desse estupro. Sim, né? isso foi dito no início. É bem no comecinho do livro. É bem no né? início, E aí, então, ela tem esse enigma. Agora, tem um fundo dramático nisso, né? Porque a mãe dela é estuprada num contexto de uma viagem de ônibus. E justamente o que ela faz é confrontar esse fantasma do passado reproduzindo essa viagem. Exatamente. Ela de alguma maneira tem assim, ela elabora essa questão do seu passado reproduzindo aquilo que a mãe faz, que é esse percurso, né? Se expor ao mundo. Se expor ao mundo. Ela viaja sozinha, viaja para diversas cidades do Brasil, né? E para Minas, né, para São Paulo, para o Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, ela conhece um grande ator, né? Depois desse grande ator, faz uma apresentação do livro, né? Se torna meu amigo depois. Esse grande ator chama-se Selton Mello. Ele se torna... É o seguinte, acho que a primeira cena do livro, a Maria Campos... acho que não é no comecinho, né? Que eles ficam fascinadas no começo do livro, né? Que eles têm um fascínio ela conta que é apaixonada pelo filme Lisbela e o Prisioneiro, né? Ela e a Valentina assistem a esse filme, Lisbela e o Prisioneiro. Aí ela fala, né? Que ela se apaixonou pelo Selton Mello. Mas mais tarde, quando ela vai ao Rio, é que ela o encontra. E ela vai, e esse encontro... Bom, aí a gente não pode falar muito... Não vamos falar mais, não. É incrível isso. É incrível como se dá o encontro com o Selton Mello, porque, na verdade, não é o encontro com o Selton Mello que é o mais interessante. É em que circunstância... E a pessoa que envolve, que, de certa maneira, não é que resolve, mas desvela o enigma da sua origem. Exatamente. Ela reencontra suas origens traumáticas. Sim. E conta isso para a mãe, e numa circunstância de dramaticidade amplificada, porque também então, temos aí o destino da Valentina Vitória, que é um destino trágico, de certa maneira, ou seja, uma inversão de papéis. Né? Ela nasce de uma circunstância trágica, a Valentina é uma jovem glamurosa, toda feliz. E no final há uma inversão de destinos. Ela tem uma espécie de reconciliação ou pelo menos um entendimento emancipador dos seus traumas no seu destino, enquanto a Valentina sucumbe a esses dramas
que atravessam a vida das pessoas e que às vezes acontecem em momentos diferentes e com uma espécie de espelhamento, né? Uma relação. Não posso falar muito mais do que isso para quem for ler o livro. E aí eu acho que fica muito clara aquela tentativa de definir para mim mesmo e para nós, compartilhar essa definição com você e com o público aqui, tentar definir um pouco esse universo da literatura para jovens, a literatura juvenil. Porque, assim, você tem temas que são brutais, o estupro que atravessa como um fantasma a narrativa e o suicídio ao final da narrativa, mas isso numa personagem que lida com o mundo dentro de uma fantasia que ainda é atravessada um pouco pelo cinema, pela mitologia do estrelato, das estrelas, né, as estrelas das telas. É um pouco, tem um misto de complexidade e ingenuidade também, de alguém que ainda está olhando para o mundo com olhos, né, ainda virgens, no sentido de que como se fosse um livro de formação. É um olhar que se constitui, uma sensibilidade que se constitui ao longo da narrativa, ela não está pronta. Isso. Né? Alguns consideram até um romance de formação, né, por causa disso. Realmente, você tem razão, tem essa questão da personagem mesmo. Embora alguns livros para crianças, né, tenham personagens velhas, né, que são protagonistas. Mas, assim, isso que você colocou, né, isso que você nos trouxe, é muito importante e eu concordo, é isso mesmo. Agora, tem um outro elemento no livro que é mais um elemento para a gente pensar como a literatura para jovens ela é tão complexa quanto o romance para adultos, né, para a gente falar, que é a estrutura do livro. Que é um romance feito por narrativas quase independentes. Gozado que você é uma escritora que foi tocada muito precocemente por Vidas Secas, Sim. que, se não me engano, o Rubem Braga chamou de um romance desmontável, né? Que ele fala que assim, cada capítulo você pode ler como podia contos. ser, você pode ler como contos. Como contos. O Mocinha do Mercado é um pouco assim, né? Explica um pouco essa estrutura. Também. Porque são vários capítulos, você pode ler como se fossem contos também, é verdade. Aliás, as Gêmeas da Família também tem essa característica, a Casa Mágica também tem essa característica, Desforra também, você pode ler como se fossem contos também. É romance e também poderia ser lido como se fossem contos. Há uma linearidade, mas as partes quase que se destacam, tem uma certa margem de autonomia. Certo. Como acontece também a Casa da Poesia no Mundo Assustado, né? Que você pode ler também como se fosse uma prosa poética, mas são poemas, e, ao mesmo tempo, você pode ler um poema só e não precisa que você veja como consequência ou pergunta em relação a um outro poema. Você lembra de cabeça qual é o nome, no final do Mocinha do Mercado Central, o nome completo da Maria Campos? Gente, olha, até pouco tempo eu falava assim, mas depois eu comecei a ter dificuldade. Não, porque é o seguinte, só para entender, a personagem vai viajando de cidade em cidade, ela adota nomes falsos. Só que ela quer ter um nome tão comprido quanto a da sua amiga... Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Como é que é, então? Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto, é a amiga. Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Valentina ela quer ter um nome tão pomposo quanto esse. Então, ela vai agregar ao seu nome... Deixa eu viver aqui. Não, você não é para você, não é sem ler. Você vai ver, eu vou testar a sua memória. Vamos lá. A amiga, você falou da Valentina... Acho que eu anotei aqui o Valentina... Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Valentina Vitória Mendes Teixeira Couto. Bom, tudo bem. Agora, então daí a Maria Campos sai viajando pelo mundo, em cada cidade ela se apresenta com o nome, e no final, quando ela volta, ela diz que nome que ela tem? Ai, meu Deus, eu não vou saber dizer mais o nome inteirinho. Posso dar o primeiro? Vai. Gilda. Gilda... não vou saber não, Manuel. Gilda, Nídia, Miriam, Simone, Tereza, Zoraida, Maria Campos. Ela tem um nome, esse pequeno nome. Houve um tempo que eu falava de cor, né? Eu ia muito nas escolas conversar sobre esse livro, né? Depois que ele ganhou o Jabuti, eu ia direto nas escolas, viajava muito, eu falava, agora eu esqueci essa sequência. Eu lembro dos nomes, não dessa sequência aí, entendeu? Gilda. Mas você lembra de qual cidade... Gilda é de
aquela cidade mineira, peraí. Aquela cidade dos sinos, São João del Rei. São João del Rei. São João del Rei. A Nídia, você lembra? A Nídia é do Rio de Janeiro. Olha os testes da minha Miriam. memória, gente, que ele está fazendo aqui agora. Miriam. Miriam é Belo Horizonte. Depois Simone. Simone é São São Paulo, aquela que escuta. Tereza. Tereza, aquela que carrega os É no trigo. norte de Minas Gerais. É São Francisco. Zoraida. Zoraida é Brasília. Que aparece como Cidade Livre. É Brasília, Cidade Livre. Que foi a primeira cidade de Brasília, né? Uhum. Lá que tudo começou, Cidade Livre. E Maria Campos é de Maria Dores Campos em é de Dores em Indaiá. Até que não me Suas- saí tão mal, não. Tá perfeito. Vamos lá, então vamos Eu falar me um diverti pouco da- muito com isso, viu? É, Me eu diverti imagino. demais, eu achei uma delícia escrever essas aventuras dela. Quando chega no final e você ouve esse nome todo, né, assim, por inteiro, É. tem uma gargalhada. Eu falei, "Poxa, que divertido mesmo." Olha, vamos lá. Vamos falar sobre os livros que compõem a trilogia. Depois vem A Sobrinha da Poeta, Sobrinha A do Sobrinha do Poeta e Os Gêmeos da Família. O que é A Sobrinha do Poeta? Que poeta é esse? A Sobrinha do Poeta, o poeta é o Emílio Moura. Emílio Moura é o maior poeta de Dores em Indaiá. Lá tem a Carminha também, tem a Maria, que são grandes poetas, há outros poetas lá, mas o poeta de Dores em Indaiá, considerado o maior de todos, é o Emílio Moura, que era o melhor amigo de Carlos Drummond de Andrade. Eles eram grandes amigos, parceiros mesmo. Iam ao café lá em Belo Horizonte, no centro de Belo Horizonte, iam juntos, proseavam, então eles eram grandes amigos. Então foi o Carlos Drummond, né, que falou, nossa, você é um grande poeta, e ele, aos poucos, foi ganhando toda essa visibilidade, e é realmente um grande poeta. E o Emílio Moura não tem um reconhecimento muito grande, não tem, né? E os poemas dele são muito bons. Então, não planejei isso antes, como eu falo, não planejo, mas, aos poucos, surgiu uma biblioteca misteriosa, que uma personagem, de madrugada, escreve algumas coisas nos livros. Com uma caneta diferente, escreve algumas coisas, algumas frases, no meio das frases dos livros. Então, há todo esse mistério, há um crime também nessa biblioteca, e o leitor é levado a querer descobrir quem é essa pessoa que, de madrugada, vai escrever essas coisas estranhas no meio das frases da Cecília, da Clarice Lispector, do Drummond e vários outros poetas. E, ao mesmo tempo, aparecem os versos do Emílio Moura. Eu reli o livro dele, né, e fui, né, aos poucos, incluindo versos do Emílio Moura. E, no final, ao livro todo, né, do poeta. Então, acabou sendo uma homenagem ao Emílio Moura, não foi a minha intenção, mas, assim, no final, acabou sendo. É também uma história, pode ser considerada uma história de um romance policial, porque há muito mistério, há um crime, quem foi que realizou esse crime, quem foi que escreveu essas palavras. Muitos jovens que leem esse livro falam que é um romance policial, que eles adoraram porque é policial. E também tem uma prosa poética, né, como em todos os outros. Então, também acontece neste livro a valorização da biblioteca, sem ser de forma pedagógica, sem ser de forma, né, não tô Porque a querendo- personagem é a Porque Leodegária. a personagem principal, que é a Leodegária de Moura, que é a sobrinha do poeta, olha que nome gostoso, né? Leodegária. Eu adoro esse nome, Leodegária. Ela é professora, mas ela é muito inventadeira de moda. Ela cria, né, várias coisas interessantes para atiçar o amor pela leitura. Então, a diretora, que não tem sensibilidade nenhuma, que não sabe de nada, fala assim, ô Leodegária, eu vou te tirar de sala de aula, porque você fica inventando muita coisa, eu vou te colocar na biblioteca, porque lá você vai ficar quietinha. Olha só como essa diretora não sabia de nada. Na biblioteca que ela mais aprontou coisas, porque a biblioteca é o lugar mais importante da escola. Você pode fazer várias coisas, né? Aí que a Leodegária fez milhões de coisas. Então, ela surpreendeu a diretora.
porque ela dinamizou a biblioteca virou um centro cultural em Dores Indaiá e incentivou a leitura entre os moradores. Então, mais ou menos o enredo é esse. E também o final, né, não vou dizer o que acontece no final, mas é um final surpreendente, quando as pessoas descobrem quem é que escrevia aqueles versos, aquelas frases nos livros. E as gêmeas da família? As gêmeas da família, que eu também não planejei, comecei assim, com umas frases que lembravam a minha primeira viagem ao Rio de Janeiro. Primeira vez que eu vim ao Rio, eu tinha 15 anos. Eu tinha 15 anos quando eu vim pela primeira vez. Me apaixonei pela cidade e falei, nossa, meu nome é Estela Mares, eu sou estrela do mar, então eu tenho que morar perto do mar. Fiquei brincando assim com a minha mãe, né? Tenho que morar perto do mar, brinquei assim. Só depois de muitos anos é que eu realmente pude ir morar no Rio. Então, começou assim com essa imagem do Rio, umas fotos que eu tirei, e foi surgindo uma história de uma praga, que a mãe jogou uma praga nas suas 3 filhas. E essas 3 filhas são gêmeas. Surgiu assim do nada. As gêmeas surgiram. E aí eu comecei a me lembrar da minha mãe, né, enquanto eu estava escrevendo. Né, enquanto eu estava escrevendo, as histórias que a minha mãe me contava também me vieram à mente. Minha mãe era muito religiosa. Ela fazia promessas, né? Então, a personagem, a mãe das 3 gêmeas, fez a promessa que elas se vestiriam de uma mesma cor até completar 18 anos. E as coitadinhas cumprem a promessa. Né? De tal forma que elas acabam incorporando a cor aos seus apelidos. Sim, sim. Tem que é... A coitadinha que se chama... Eu falo coitadinha porque ela foi obrigada a usar uma cor só, né? Até os 18 anos. Depois elas se rebelaram, claro, elas se rebelaram contra isso. Mas tinha a Maria da Fé, que sempre se vestia de azul, né? Tinha a outra, a que se vestia sempre de rosa, a Rosade. A outra era Azulfé. E é a Maria... Então, vamos lá. Então, Azul... A gente conhece os personagens pelos seus apelidos. Verdança, Azulfé e Rosade. É. E a Verdança era a Maria da Esperança. Isso. Que usava verde. É. A Maria da Fé, por usar azul, virou Azulfé. E a Maria da Caridade, por usar rosa, ficou que conhecida são as 3 como virtudes. Rosade. Que são as 3 virtudes, né? Esperança, caridade e fé. Esperança, caridade e fé. Minha mãe vivia falando nessas 3 virtudes. Esperança, caridade e fé. Então, vem a Maria da Fé, sempre de azul. A Maria da Caridade, sempre de rosa, a Rosade. E a Maria da Esperança, Verdança, sempre de verde. Foi um sacrifício para elas. Depois elas se rebelaram. E elas viajam para conhecer pessoalmente a Rita Pavone. E eu conheci as fãs da Rita Pavone. Você conhece? Não, porque aí tem uma coisa... Justamente, elas vão para o Rio de Janeiro para conhecer a Rita Pavone. E aí a gente tem um paralelismo com a mocinha do Mercado Central, entre as gêmeas da família e a mocinha. A gente tem um paralelismo forte. Tem. A questão dos nomes. Da viagem. Assim, essa inscrição do nome, essa destinação do nome, essa maldição do nome. Os problemas de relacionamento, uma certa inibição, uma certa frustração dos relacionamentos amorosos no seu primeiro momento. Sim. Que acontece tanto com a Maria Campos quanto com as trigêmeas. E a gente tem o tema da viagem. Também. E uma viagem também movida por uma espécie de imaginário, enfim, um imaginário da cultura, da indústria cultural, da cultura pop, cultural. Etc. Que é o Selton Mello no primeiro, e a Rita Pavone. Todo mundo aqui, imagino que conheça a Rita Pavone. Vocês já ouviram falar da Rita, né, gente? Uma cantora italiana que fazia muito sucesso naqueles festivais. Nossa, Festival de Sanremo. Né? Festival de Sanremo, e foi uma das cantoras que mais fez sucesso aqui no Brasil, né? E aí, está viva, né, Rita Pavone? Viva. Acho que tá e ela escreveu, né? Ela escreveu sobre as gêmeas da família. Ela escreveu, ela leu os originais, se encantou,
fez um texto, está no livro, e tem uma foto dela no livro. Mas hoje ela está... Porque esse livro é de 2000 e... Está viva ainda. Está viva ainda. E ela disse que, para ela, foi emocionante, porque ela estava completando 50 anos de carreira quando eu lancei esse livro. Então, ela disse que foi um presente do Brasil para ela. E foi bacana, né? Que legal. Aliás, então é assim, a Rita Pavone escreve nesse e o Celton Mello também escreveu no começo da Mocinha do Mercado Central. Sim, sim. Os dois tomaram conhecimento. Os dois tomaram conhecimento e se encantaram com o texto, né? E bacana foi isso, eles gostaram de fato. Bom, a minha pergunta é a seguinte, eu falei que há um paralelismo muito claro entre as Gêmeas da Família e a Mocinha do Mercado Central. Sim. Mas você considera que é uma trilogia junto com A Sobrinha do Poeta. O que faz? Por causa da biblioteca. Porque por que esses 3 livros compõem uma trilogia quando o paralelismo mais claro é entre o primeiro e o terceiro? É porque há uma biblioteca presente nos 3 livros. A biblioteca é o fio condutor, por isso que eu chamei de trilogia. Por causa da biblioteca. Como essa biblioteca aparece nos 3 livros? Ela aparece tanto por exemplo, a Mocinha do Mercado Central é a biblioteca tanto da mãe dela, da tia dela, a tia Marta, né, quanto a biblioteca do Real Gabinete Português de Leitura, que é quando a Maria entra e descobre, né, aquele autor maravilhoso que também tinha vários nomes. Né? Quem será esse autor maravilhoso que tinha vários nomes? Né? Um autor português. Quem será esse autor português? Então, ela se identifica com ele, porque ele também tinha vários nomes. Não é? Fernando Pessoa aparece, né, está lá no livro. É o grande momento da virada da Maria, quando ela nossa, eu gosto de ler. Porque ela achava que não gostava de ler. Ela achava que gostava só de cinema. Então, a tia Marta falou, então vai lá visitar o Real Gabinete Português de Leitura, só para você conhecer, né? A tia Marta era ladina, era sabida, né? Sabia que, ao entrar na biblioteca, Real Gabinete Português de Leitura, ela se encantaria. Então, ela achava que gostava só de cinema e de teatro e se encantou com Fernando Pessoa. Tem essa biblioteca, tem a biblioteca nas Gêmeas da Família e tem a biblioteca na Sobrinha do Poeta. Então, se passa numa biblioteca, se passa no ambiente principal. Cenas, né, que se passam em biblioteca. Então, eu acho que o fio condutor é a biblioteca. É isso que faz... isso que faz. Assim, os 3 livros, uma trilogia. A editora e eu decidimos, né, foi uma conversa que nós tivemos, então é uma trilogia, por causa da biblioteca, a importância da biblioteca, a questão da leitura, que isso aconteceu assim, naturalmente nos 3 livros. Eu não pensei, eu vou escrever uma trilogia, não foi assim. A trilogia aconteceu. A gente descobriu que era uma trilogia. Perfeito. Antes de chegar ao seu livro mais recente, que é o Desforra, que acaba de ser lançado, queria te perguntar sobre um livro que chamou minha atenção também, que também tem essa relação com o cinema, mas dentro de uma outra linguagem, que é um dos seus livros mais recentes, que é o da Valentia das Personagens Secundárias. Sim. Que é uma coisa muito interessante, porque é um tema que tem aparecido, inclusive, no cinema e na literatura. Né? Esse deslocamento do olhar das personagens centrais de um determinado contexto para suas personagens, para os seus bastidores. E aqui é um livro que fala um pouco de personagens que saem da banalidade da vida cotidiana, familiar, para ganhar uma complexidade e um interesse que elas inicialmente não teriam, graças ao olhar do escritor, que os cria, e dos documentaristas, que são personagens que valorizam isso. Como é que é essa trama aqui, para as pessoas entenderem? A valentia dos personagens secundários. A valentia das personagens secundárias é um romance que, aliás, ele não é muito longo, tem menos páginas que os outros, mas ele tem muita história para contar ali, né? Cada narrador ali fala tanta coisa, né? E há um mistério a ser desvendado, né? O que foi que aconteceu de fato lá em Brasília, numa determinada época, né? 1962. É uma família não é uma família ilustre, né? Não é uma família ilustre. Porém, ela guarda uma tragédia. Guarda uma tragédia, tem uma tragédia na família. É um segredo, né?
as pessoas acham que aconteceu uma coisa, cada um acha que aconteceu uma coisa, mas essa família viaja, vários membros da família, vários viajam para uma determinada cidade, né, para descobrir o que realmente aconteceu naquela data, em 1962. O que aconteceu de fato? Porque há um mistério envolvendo, né, os pais, né, a Célia e o Mauro. Então, no caso, Celina e Mauro. Eu falei Célia e Mário, que são de onde vieram essas lembranças, e no livro se transformaram em Celina e Mauro. E a história é contada pelo Reginaldo, que vai fotografando, e pelo Fabiano, que vai filmando, vai entrevistando as pessoas. Então, são eles que narram a história. E eles ouvem cada personagem tem a sua visão de mundo, tem a sua versão da história. E o Fabiano fala que isso realmente só vai acontecer, quer dizer, a revelação de fato certamente só vai acontecer dali a muito tempo, porque as pessoas ficam guardando segredos, não falam tudo o que tem vontade de falar, né? O que deve ser falado. Então, há muito suspense nessa história, aos poucos é que a gente vai descobrindo, e a revelação realmente só acontece no final. É interessante que esse tema também é recorrente na sua obra, porque você ganhou o prêmio Barco a Vapor com um livro chamado A Guardiã dos Segredos de Família. A né? Guardiã dos Segredos de Família, que é uma menina... É um livro bem anterior, né? Porque esse livro sobre o qual a gente está falando de 2019... Ganhou o Jabuti também. E o Guardiã ganhou... Aliás, o Guardiã foi publicado em 2011... E ganhou o prêmio Jabuti no mesmo ano em que a Mocinha do Mercado Central ganhou também o Jabuti e o prêmio de melhor ficção do ano. Ou seja, você ganhou 3 Jabutis numa edição só. Foram 3 Jabutis numa noite só, Mas vamos voltar ao tema. Assim como no Valentia das Personagens Secundárias, a Guardiã do Segredo de Família também traz um título essa coisa, né? Traz. De alguma coisa que imanta uma vida familiar. Né? São várias histórias escondidas, né? Por exemplo, de maridos, né, que escondiam as mulheres que ficavam presas, né? Por exemplo, em Dores em Indaiá tem uma história muito, muito dramática, que uma menina, eu até pretendo, essa história eu ainda não contei, eu tenho vontade de contar, mas ainda não aconteceu. Em Minas, em Dores em Indaiá, uma menina de 15 anos foi mandada para um manicômio, né, lá em Barbacena, simplesmente porque ela tinha ideias próprias. Ela desobedecia aos pais. Os pais diziam, você tem que ser como o seu irmão trabalha na terra, trabalha lá na fazenda, você tem que trabalhar também. E ela era rebelde. Não, eu não quero trabalhar na fazenda, eu quero fazer outra coisa. Por isso ela foi internada como louca. Não tinha nada de louca, ela era apenas rebelde. Então, essas coisas acontecem também. Então, um pouco dessa história aparece em A Guardiã dos Segredos de Família. E tem uma personagem que é praticamente uma bruxa, né? que é a madrasta, que praticamente sequestra as crianças, não deixa que as crianças brinquem. Ela proíbe as crianças de comerem mais tarde, comer um doce, comer alguma coisa. Então, ela fica ali regulando a alimentação. Então, a Guardiã dos Segredos de Família é a sobrinha, né, que vai para lá cuidar daquelas crianças. Ela pequenininha, tem apenas 13 anos, mas tem essa vontade de cuidar dessas crianças. Então, ela que é a guardiã, ela guarda os segredos, mas depois ela vai revelando aos poucos esses segredos. Então, uma menina muito pequenininha, uma miúça de menina, mas que tem uma personalidade muito forte. Então, é mais ou menos isso que compõe o enredo da história. E ela luta contra essa bruxa, né, essa madrasta. Ela peita essa madrasta, sabe? Tem uma hora que ela fala assim, olha, se você não mudar a maneira como você está agindo, né, num acontecimento lá, que eu não vou dizer qual é, eu vou contar para a família inteira o que foi que você fez. Vou contar para todo mundo vai saber o que você fez. E, na verdade, ela não sabe o que ela fez. Ela apenas inventa isso. Mas como certamente, né,
a madrinha lá tem alguma coisa estranha, errada que ela fez, então ela apenas joga essa isca. Então, a madrasta muda de atitude, porque fica com medo que ela conte o segredo dela, embora, nesse caso, ela não saiba segredo nenhum. Ela apenas joga isso com a madrasta. Ela é muito ladina, muito esperta. Perfeito. A gente está se encaminhando para o nossa meia hora final aqui de conversa, e eu não queria deixar de falar, depois a gente pode voltar para outros livros, mas falar do Desforra. Do Desforra. Que vamos você a Desforra agora. Vamos a Desforra. Vamos a Desforra. E aqui é um livro que acaba de sair, então eu, infelizmente, Estela, pois era para você ter não recebido. Tive tempo ainda de ler o livro, que eu acabei de vê-lo agora, não recebi ainda o livro. Infelizmente. Então, eu queria saber, eu não tenho condição de fazer perguntas mais pontuais sobre o livro, coisa que eu faço sempre, eu sempre preparo as entrevistas, né, só faço perguntas sobre livros que eu li. E você leu nesse vários. caso aqui, eu preciso te perguntar um pouco sobre o que caracteriza essa narrativa. Infelizmente, você não recebeu a tempo, né? Mas o Desforra, que eu também não sabia que eu ia escrever um romance para adultos, ele foi acontecendo, começou com a frase: quem inventa é a autora. Me veio essa frase primeiramente. Quem inventa é a autora. Aí, aos poucos, surge uma personagem que trabalha numa editora. Ela é uma preparadora de originais. Ela é uma preparadora de textos. E a editora dela é muito racista, ela é racista. E ela implica muito com a personagem, que a gente só vai saber o nome dela no final da história. O nome dela não acontece no início, só no final que a gente descobre qual é o nome dela. Ela implica muito com essa personagem, com a protagonista, porque ela acha que, ao preparar os textos, ela faz muitas intervenções, que ela mexe muito com o texto. É como se ela fala assim: você tem propensão demais a mexer no texto. Mas quem inventa é a autora. Você está aqui, você é uma copydesk, você tem que ver se tem erro de concordância, se exceção se escreve com 2 S ou com C cedilha, sabe? Você tem que ver se tem plágio, se é intertextualidade, você tem que ver se o tema é interessante para o público que é alvo desse livro. Você tem que se preocupar com aquilo que diz respeito a uma preparadora de textos. Se tem alguma coisa que é inverossímil, você não tem que mexer no texto, você não é artista. Quem inventa é a autora. Então, a partir disso, essa preparadora, ela começa a dialogar, a se lembrar de que uma autora que havia mandado um texto para a editora, conversou com ela e falou que desistiu daquele texto, que ela não queria mais publicar, que ela ia ter um ano sabático, que ela não queria mais publicar aquele texto não era bom, que era só um rascunho, que ela dissesse para a editora que ela não pode publicar aquele texto, que ela não quer mais. E essa escritora fala para a copydesk, para a preparadora, que ela fizesse daquele texto o que ela quisesse. Jogasse fora, o que ela quisesse. Então, essa preparadora começa a pegar esse texto, esse rascunho da editora desistente, e começa a dizer que ela vai trabalhar, ao invés de trabalhar com os desistidos apenas, ela vai trabalhar com os resistidos. Então, ela começa a trabalhar como autora, fazendo intertextualidade com esse texto da autora que desistiu. E, ao mesmo tempo que ela faz isso, a esse jogo, ao emaranhado, ela vai querer se vingar da editora. Porque a editora é racista, implica com... Bom, não vou dizer com quem que a editora implica, para não dizer o mais importante da história. Então, praticamente, o enredo começa assim. É uma desforra, porque, no final, ela consegue se vingar de uma maneira espetacular dessa editora, chamada Lídia Cíntia, que, no final, ela chama
Você é a Lídia Assinte. Lídia Assinte. É um Assinte. Eu vi que o livro começa com uma epígrafe da Conceição Evaristo. Conceição Evaristo. Que é mencionada também ao longo da narrativa. Sim, né? A Conceição Evaristo. E, obviamente, isso se choca com a editora Sim, racista. Se choca com a editora racista. A frase, as palavras da Conceição Evaristo no início são muito bonitas, né? Acho que eu vou ler aqui. A frase da Conceição Evaristo que aparece bem no início. Para mim, a literatura também é um espaço de vingança. Não só pelo texto em si, mas para toda a minha família. Então, a gente viu que essas palavras da Conceição Evaristo, que é uma escritora negra maravilhosa, de um cabelo maravilhoso, que ela condizia muito com a vingança da personagem principal. Porque a Conceição Evaristo também, de certa forma, ela se vinga, né, quando ela escreve. É uma espécie de vingança também, ela diz isso através dessas palavras. E a Conceição Evaristo tem uma frase muito legal, que eu a ouvi dizendo várias vezes essa frase, e ela também aparece no final do livro. Que eu vou ler para vocês exatamente como ficou. Porque a Conceição Evaristo fala de um jeito, eu escrevo de um jeito um pouquinho diferente. Que seria assim, mais ou menos assim. Combinaram de nos matar, mas nós combinamos de não morrer. Né? Então, a Conceição Evaristo aparece tanto no início quanto no final, por causa do racismo da editora, e também porque há um mistério aí na vida da protagonista, que eu não posso revelar agora. Que mistério é esse? Por que ela quer tanto se vingar da editora? Porque há vários motivos. E há um que é o principal, que só é revelado no final, nas últimas páginas. Assim como o nome dela. Quando aparece o nome dela e quando aparece um outro nome também. Ou seja, o nome só vai aparecer no final. Só no final. Existe alguma relação entre essa despersonalização, essa ausência de nome próprio ao longo da narrativa, e também essa ideia de que o livro tem uma autoria, mas a partir do momento que ele entra numa editora, ele é trabalhado por revisores, editores, assim, ele se transforma numa outra coisa. É como se a autoria fosse depois restituída ao autor na capa, mas ao longo do processo de edição também o livro se transforma em algo que é fruto de fruto de um trabalho que tem em conjunto, em parceria, né, muitas vezes, né? Quer dizer, isso para você teve a escolha desse tema e dessa personagem que atua sobre o texto sem nome próprio, em contraste com o nome próprio do autor, mas daí o livro é quase que é retirado do autor para ser trabalhado de uma maneira que é quase que num espaço, uma outra dimensão. Sim, sim. Né? Que relação isso tem para você em relação à sua vivência do texto literário, da edição dos seus livros? Olha, é difícil dizer, difícil responder essa pergunta, porque é uma personagem que ela se parece com tantas outras personagens de livros que eu já li, né? Ao mesmo tempo, ela se parece com escritores e escritoras que são meus amigos e amigas, né? Queixas, lamentações, comentários, né? Que a gente ouve pela vida fora. E na verdade, essa personagem, eu nunca fui uma preparadora de texto, por exemplo, mas eu fui revisora de vários concursos lá da Universidade de Brasília. Vários concursos eu fui, né, revisora. Eu fui a palavra certa não é revisora. Eu corrigia, né? Comentava algumas coisas. Acho que a palavra certa não era revisora, não. Revisora é mais quem trabalha em editora mesmo. Então, e eu sou professora de português. Então, eu tenho essa propensão, usando a palavra, propensão, quando eu vejo um erro ortográfico, assim, naquela hora eu tenho vontade de corrigir, né? Então, acho que juntou tudo isso, essa minha vivência como professora de português, pessoa que trabalhou em concursos, que revisou textos, que ajudou a escolher, né, ali os premiados de alguns prêmios também, que eu fui
jurada de alguns prêmios. Eu misturei tudo isso, a minha vivência também com editoras, as minhas editoras, eu as amo, né? Não tem nenhum problema com nenhuma delas, tanto que a Cristiane Mateus, que publicou esse romance, ela falou assim, nossa, eu achei o maior barato, quando eu vi que era uma vingança contra uma editora, achei diferente, bacana, né? Uma coisa inusitada, que eu não tenho nenhum problema com editora nenhuma, mas surgiu essa maneira, eu acho assim, que foi uma forma de eu me divertir também. Assim como eu me diverti em A Mocinha do Mercado Central, eu acho que eu me diverti em imaginar essa personagem que se atreve a mexer no texto e, através disso, se vingar de sua editora. E aí, por uma razão, enfim, pessoal, mas também uma razão de diferença de visão de mundo, pelo que você contou, né? Sim, sim. Ou seja, uma pessoa racista. Uma pessoa racista. Contra quem ela se sim, porque esse tema também faz parte da minha vida. Depois que a gente começa a escrever e a história está sendo construída, a gente pensa, nossa, isso tem a ver comigo também. É interessante, como porque o primeiro livro, você falou que o seu primeiro livro, que era de 87, não o primeiro livro, mas o primeiro livro premiado, talvez, já trazia a questão do tema do racismo. Do racismo, assim, porque ou seja, meio precocemente, né? Agora, é como se, de repente, o momento histórico encontrasse com a sua literatura, né? Porque sim. você começa a falar desse tema quando ele não era... muito... Claro que ele era importante, mas ele não era tão central. Mas não era central. E agora, assim, o contexto foi em direção ao seu trabalho e fruto disso, de alguma maneira, desforra também, né? Sim, está presente nisso, né? Sim, também. É uma desforra e também tem tudo a ver com a nossa realidade. Porque, de uns tempos para cá, a gente começou a prestar mais atenção nisso, né? As campanhas antirracistas foram se tornando mais fortes, mais visíveis, mais compreendidas, né? As pessoas começaram a ter um olhar, começaram a tomar consciência que muita gente que se dizia, que falava, eu não sou racista, era racista, e é. Né? A gente pode falar que não é racista, mas, de certa forma, a gente ainda é. Né? Eu, por exemplo, tenho vários casos familiares. Né? O meu filho mais novo, né, é filho de um negro. Né? O meu ex-marido é negro. Então, ele tem um cabelo todo, né, todo crespo. Então, depois é que eu fui pensar, não foi de forma deliberada, mas isso já está na minha vida desde criança. Tem vários negros na minha família. Então, isso foi surgindo aos poucos, e eu acho que se consolidou agora de uma forma mais densa, porque eu estou mais madura, e também porque eu sinto não digo necessidade, porque necessidade sempre houve. Eu sinto que agora há mais pessoas querendo ouvir sobre isso. E falando dessas questões, da relação da literatura com essas questões que são políticas, contemporâneas, você participou de uma antologia, aliás, nos últimos anos você participou de várias antologias, participei, né? De várias antologias. Durante a pandemia, menina de Deus, participei de um monte de antologias. Você participou, aliás, vamos lá, em 2020 você participou de 3 antologias. Clarice. Uma delas é uma homenagem a Clarice Lispector. Clarice, Mas tem duas falando desses temas da atualidade política. Um que é uma antologia, 20 contos sobre a pandemia de 2020. Isso. 20 contos sobre a pandemia de 2020. Como é que foi sua participação nesse Pois sobre a livro? pandemia. O convite foi que a gente escrevesse alguma coisa sobre o sentimento da gente durante a pandemia, né? Então, eu imaginei uma personagem, claro, né? Tinha tudo a ver comigo. Eu dentro de casa, eu fiquei 1 ano e meio sem sair de casa. Muita gente saiu antes, eu fiquei 1 ano e meio sem sair de casa. E comecei a ter plantas, de verdade. Como eu viajo muito, eu só tinha planta artificial dentro de casa. Porque eu não tinha como ficar aguando as plantas. Aí, durante a pandemia, eu comecei a ter várias plantas. Quando eu morava em Brasília eu tinha várias plantas, tinha várias árvores, tinha pé de jabuticaba. Mas, ao morar no Rio, eu morava num apartamento, quer dizer, moro ainda num apartamento pequeno, não tinha condições de ter plantas, né? E eu viajo muito. Mas, durante a pandemia, eu comecei a ter várias plantas. Então, eu imaginei uma personagem cuidando de uma determinada planta. Então, foi essa história dela, essa convivência dela com a planta, com aquela flor,
que fez a tessitura desse texto. E, no mesmo ano, você participa de uma outra antologia que tem uma atenção especial para um contexto político que chama-se que chama Antifascistas. Antifascistas, que fazia parte dessa mesma época, né? Que aliás, é do mesmo ano, né? Se não me engano, 2020. Acho que é o mesmo ano, Porque nós tínhamos conosco a pandemia e o pandemônio, né? Uma situação política muito complexa, muito trágica. Então, eu fui convidada a participar dessa coletânea Antifascistas. Fiquei muito feliz em fazer parte dela e escrevi um conto em que realmente eu pude falar sobre o meu sentimento diante de toda essa tragédia que aconteceu conosco durante 4 anos. Uhum. Mas o que é essa narrativa? É uma narrativa ficcional? É uma narrativa de alguém que vai ao cinema, vai assistir a um determinado filme e fala sobre esse filme. É uma narrativa que se baseia num filme que foi muito importante naquela época. Alguém se lembra de um filme que foi muito famoso naquela época, que a gente falou sobre ele, que tinha uns personagens... um deles fez novela há pouco tempo. Vocês se lembram de um filme? Eu não vou dizer não, porque eu acho que tem que fazer um pouquinho de suspense aí para vocês lerem este livro. Alguém quer dar um livro que chamou muita atenção. Se vocês se lembrarem... Um filme que chamou muita atenção. Brasileiro? Filme. Brasileiro. Eu sei qual é, mas alguém tem uma... Eu acho que você sabe qual é. Então, a personagem vai assistir a esse filme e ela fica impressionada com esse filme. Ela usa algumas frases que surgem no filme. Ela menciona essas frases. É um filme que é uma caçada. Hein? É um filme que é uma caçada? Sim, é um filme que é uma caçada também, Alguém lembra desse filme? Alguém lembra desse filme? Gente... Fala. Não é o Marighella. Não é nenhuma personagem histórica, é um filme totalmente de ficção. Totalmente de ficção. Enquanto todo mundo pensa, eu quero mencionar que chegou aqui agora, a Delma, o Manuel da Costa Pinto. Essa menina é minha leitora desde que ela era pré-adolescente. 13 anos. Tinha 13 anos, eu fiz o convite, ela fez questão de vir. Olha que coisa mais maravilhosa. Uma leitora desde os 13 anos. Conseguiu vir aqui chegar mais ao final do encontro, né? A gente está chegando ao final desse encontro. Ela estava trabalhando, depois do trabalho. Está no intervalo, né, Delma? Você quer fazer uma pergunta? Então, aproveitar seu intervalo e fazer uma pergunta. Temos um microfone aqui. Você tem alguma pergunta? Quer comentar alguma coisa, Delma? Seria legal. Tem alguma pergunta para a Estela Maris? Se tiver, no microfone. Já que você é a leitora dela... minha leitora desde os 13 anos. Você quer ficar aqui no meu lugar? Você deve conhecer melhor a obra dela do que eu. Eu tinha 13 anos. Sem Medo de Amar, né, que você leu, né? Livro na biblioteca da escola, Sem Medo de Amar, que é a história da Valdízia. Valdízia e o Pedro, é isso? Isso. É o João Pedro, né? João Carlos. João Carlos, é isso mesmo. E aí eu li, e, gente, eu amei esse livro. Foi aí, nesse livro, que eu comecei a ter gosto. Ficar romântica, né? Você tomou gosto pela leitura a partir desse livro, né, Delma? Com certeza. E ela me escrevia cartas. Sim, aí, atrás do livro, tinha lá, se você gostou do livro, quer comentar alguma coisa, escreva para a autora. Eu falei assim, não vai responder, né? Vai pedir para alguém lá responder e mandar, enfim. Aí eu escrevi, eu acho que, eu morava em Martins, no Rio Grande do Norte, longe pra caramba. Você morava no norte, era mesmo. Isso, lá num sítio, bem interiorzão mesmo. E tinha que subir uma serra de 760 metros de altitude para ir no correio levar a carta. E assim eu fiz. E aí eu fui com a minha avó. Lembra da minha avó? Lembro demais. Eu fui com do minha doce avó. De Buriti que vocês mandaram para mim. Isso, castanha e coco catolé. E aí eu fui... Levei a carta, acho que uns 15 dias, chegou a carta para mim, de volta, não é o retorno. Eu falei,
vó, você não acredita? Lembra a autora lá, a escritora? Ela me respondeu, ela, nossa, que legal. Aí eu comecei a ler e logo depois eu respondi a carta, ela me respondeu de novo e assim foi. A gente sempre trocou cartas até chegar à internet. Chegou a internet, veio o MSN, a gente começou a se comunicar por MSN. Depois ela me mandou um livro, O Amor é Fogo, que é da Marta e Álvaro. Isso, que eles eram irmãos, Marta e Álvaro. Irmãos de criação. Eles são irmãos de criação e se apaixonam. Isso, se apaixonam, mas aí tinha o preconceito, não é isso? Porque na época é como se eles realmente fossem irmãos de sangue, então não podia. E não era. E aí ela viajou, foi embora. Sei que no final deu tudo certo. Eu não vou dar spoiler, quem quiser ler, é um ótimo livro. E aí, veio autografado. Nossa, eu ficava assim, toda besta, né? Eu já tinha 17 anos quando eu recebi O Amor é Fogo. Né? Então, depois ela me mandou outros quando meu irmão mora em Brasília, ela morava em Brasília. E aí eu mandei um doce para ela, mandei castanha de caju, coco catolé. Meu irmão foi bater no apartamento dela. Foi. E eu fiquei assim, meio com um ciúminho, né? Que eu falei, nossa, meu irmão conheceu. E eu não, mas teve uma... Acho que foi a mocinha do Mercado Central que foi na Cultura. Foi, na Livraria Cultura, na né? Livraria Teve um lançamento Cultura. Lá, né, Delma? Foi, acho que foi a mocinha Foi do lá que a Mercado gente se Central. conheceu pessoalmente. Isso, aí ela me mandou o convite, eu fui até a Livraria Cultura e até então a gente continua. Eu comprei a mocinha do Mercado Central, as Gêmeas de Família, e ela me mandou Matéria de Delicadeza e O Artista na Ponte em Noite de Neblina. No dia de chuva. De chuva e neblina, Então, gente, assim, eu amo os livros dela e agora, como ela escreveu um romance para adultos, eu estou aqui. Pedi aí um tempinho no trabalho para ver, que eu trabalho com eventos. Inclusive, quem está lá é o Carlos Torres, que ele é escritor também. Eu estou no evento dele. Ah, você está no evento do Fiz a recepção do pessoal. Eu falei assim, agora só mais tarde, vou dar um pulinho ali para ver minha amiga e já volto. Mas é isso, gente. E eu fiquei muito feliz, porque ela me respondeu e assim a gente tem essa amizade desde então. E eu agradeço muito pelo convite mais uma vez. Eu que agradeço, minha querida leitora. Que maravilha. Seu depoimento muito bonito. Muito obrigada, Delma. Eu que agradeço. Sigamos juntas aí na luta. Com certeza. Então, em vez de ter uma pergunta, a gente teve um depoimento de uma leitora, né, de toda a obra da escritora aqui presente, Estela Maris Rezende. Eu acho que eu não vejo melhor maneira de encerrar esse encontro do que promover esse encontro entre o escritor e a sua leitora. Afinal das contas, o leitor não deixa de ser uma entidade quase abstrata para o escritor em geral, né? No caso aqui, você tem são a sua... 30 anos, são tem 30 uma anos. de suas leitoras... 30 anos. E assim, através disso também, tipo, eu lembro que às vezes eu escrevia algumas palavras que eu, apesar da minha mãe ser professora também e adorar ler, sempre ter ensinado muito a gente, ela não tinha muito tempo também de estar ali o tempo todo presente, falando assim, é assim que se escreve. Eu lembro que eu escrevia algumas palavras, tipo, meio que erradas, né, para a minha idade. E quando ela me respondia, às vezes ela acabava escrevendo algumas coisas que aquelas palavras, que ela repetia aquelas palavras na escrita correta. E eu prestava muito atenção, eu falava, nossa, não é assim que escreve, é assim. Professora de português. Então, até isso me ajudou muito. Hoje eu tenho 2 filhos, minha filha tem 22 anos, ama literatura, ama leitura também. E meu filho também tem 19 anos e eles também já leram os livros dela, entendeu? Então, lá em casa, graças a Deus, é bem... Todo mundo gosta de leitura. E eu agradeço muito a ela mesmo. Muito obrigada mesmo, de coração, Delma, querida. Obrigado pela sua presença, pelo seu depoimento, foi muito bonito mesmo. E é uma coisa que a gente tem raramente aqui no Segundas Intenções, e justamente por essa excepcionalidade que eu acho que é muito marcante, significativo, e também marca esse último Segundas Intenções do ano de 2023. A gente volta com a nossa programação no ano que vem, a partir do mês de fevereiro, e a gente tem sempre Segundas Intenções acontecendo aqui na Biblioteca Parque Vila Lobos, a Biblioteca de São Paulo, ali no Parque da Juventude, na zona norte da cidade. E vocês podem seguir pelo site das 2 bibliotecas a programação que será divulgada no começo do ano. E este ano de 2023 tem esse desfecho maravilhoso na companhia de Estela Maris Rezende, a quem eu agradeço imensamente por proporcionar esse último encontro. De fato, é um desfecho
muito, enfim, alvissareiro, como se dizia antigamente, para o Segundas Intenções. Porque terminar com você significa que a gente já está lançando a semente para outros encontros com a mesma intensidade, qualidade e de conversa que nós tivemos aqui hoje. Foi um prazer revê-la. Muito obrigado. E muito obrigado a quem esteve aqui presente, que nos acompanha pela gravação. Muito obrigado pela atenção aí que nos deram, pela presença aqui. E sigam acompanhando aqui o Segundas Intenções, que vai ser sempre um prazer manter essa interlocução com vocês e com escritores e escritoras como a Estela Maris Rezende. Estela Maris, muito obrigado pela sua presença. Foi um grande prazer revê-la. Eu que agradeço. Foi uma grande honra. E que continue esse projeto lindo, Segundas Intenções.